Conhecem as expressões "é muita areia para a minha caminhoneta" e "meter o pé na poça"? Espero que sim, porque no episódio de hoje vou-vos contar a história de como um povo subsaariano meteu o pé na poça quando viu muita bomba para o seu palácio. Olá, o meu nome é Bruno e hoje trago-vos a mais curta guerra alguma vez documentada, a Guerra Anglo-Zanzibari. Como sabem, se alguma vez estiveram atentos às aulas de História, há guerras que duram décadas, outras duram anos, algumas meses, outras até semanas. No entanto, esta guerra, meus amigos, demorou menos que um dia, menos que uma viagem Porto-Lisboa, menos que um jogo de futebol e menos que um episódio de Game of Thrones. Esta guerra, travada em 1896 entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar, é a ejaculação precoce dos conflitos armados, tendo apenas demorado uns míseros 38 minutos. A nossa história começa em 1498, com o início da exploração colonial da costa este africana, liderada, curiosamente, por nós, os portugueses. Os portugueses encontraram várias povoações independentes ao longo da costa este africana, incluindo Zanzibar, e fizeram delas suas colónias. Na altura, o conceito de diversidade cultural era praticamente inexistente. Então, diga-se que os portugueses não eram propriamente cordiais com os habitantes destas povoações. Na verdade, apesar das diferentes etnias e culturas que os portugueses encontraram nesta altura, estes referiam sempre aos habitantes destas povoações como, e passo a citar, pretos. Obviamente que isto resultava em relações geopolíticas extremamente hostis com os portugueses. Em 1698, os portugueses são expulsos de Zanzibar pelos sultões de Oman, o que marca o final do domínio português que durou quase 200 anos. No entanto, Zanzibar só viria a ser uma nação independente em 1858 devido a uma crise de sucessão ao poder do Sultanato de Oman. Como isto é política e política é chato, eu vou-vos explicar a sucessão de maneira que todos possamos compreender. Lembram-se quando eram miúdos e se pegavam com o vosso irmão ou irmã por causa de um brinquedo qualquer e vinha a vossa mãe e partia o brinquedo em dois e dava metade a cada um, então ficavam os dois a chorar? Foi mais ou menos isto que aconteceu, mas aqui o brinquedo era o território e os chorões foram os filhos do Sultão de Oman. E foi assim que o Sultanato de Oman foi dividido e nasceu o Sultanato de Zanzibar. Esta proclamação de independência foi reconhecida pelo Império Britânico em 1886, que sempre manteve relações amigáveis com Zanzibar, ainda que também mantivesse interesse no território e no comércio do Sultanato. No entanto, surpresa surpresa, chegou a Alemanha e também quer uma parte do bolo. Nesta altura, o atual sultão de Zanzibar, Khalifa bin Said, vê-se um bocado encaralhado, pois está a ser pressionado por duas das maiores superpotências europeias da altura e acaba por ceder território aos ingleses e alemães. Apesar das opiniões contrárias sobre a escravatura, as relações entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar continuam a prosperar. Por outro lado, os alemães, como os maus da fita que são, recusam-se a aceitar a soberania das terras que lhes fora atribuída, o que resultou num clima hostil entre a Alemanha e os nativos, que originou vários conflitos. E Khalifa, com a ajuda dos ingleses, enviou tropas zanzibaritas comandadas pelo tenente Lloyd Matthews para restaurar a paz no território de influência alemã. O sucesso desta operação garantiu o favoritismo de Khalifa pelos ingleses, o que lhes aumentou progressivamente a esfera de influência britânica em Zanzibar. Esta influência culminou em 1890, onde Zanzibar é declarado como protetorado britânico pelo sultão Ali bin Said, que tinha subido ao poder nesse mesmo ano após a morte de Khalifa, seu pai. E perguntam, e bem, mas porquê protetorado? Por que não colónia? Protetorado significa manter a soberania existente? Que interesse é que os ingleses teriam nisso? E eu vou-vos responder com a explicação do primeiro-ministro britânico da altura, que passo a citar. A condição de uma dependência de proteção é mais aceitável para as raças semi-civilizadas e mais adequada para estas do que domínio direto. É mais barato, mais simples, menos nocivo à sua autoestima, proporciona-lhes mais oportunidades de carreira como oficiais públicos e evita o contacto desnecessário com homens brancos. Tirem o que quiserem daqui. O que é certo é que o estabelecimento do protetorado britânico trouxe profundas mudanças às políticas de Zanzibar, a começar pela escravatura, que recebeu o mesmo tratamento que a droga em Portugal nos dias de hoje, ou seja, podes ter para consumo próprio, mas não podes vender. Finalmente, foi atribuído o poder de veto ao Império Britânico relativamente à eleição de futuros líderes de Estado, o que se traduz para algo do género: vocês fazem o que quiserem, mas nós temos a última palavra. Isto foi basicamente um esquema para os ingleses governarem Zanzibar por detrás da cortina, elegendo apenas líderes que simpatizassem com os ingleses. Uma relação José Freixo-Donaldinho, onde sabemos exatamente a que anos vai parar a mão. A 25 de agosto de 1896, o atual sultão fantoche morre subitamente durante a manhã, e seu sobrinho, Khalid bin Bargash, rapidamente instala-se no Palácio Real de Zanzibar sem aprovação britânica. Durante o dia, consegue reunir cerca de 2.800 apoiantes
entre eles militares, cidadãos e escravos zanzibaritas. Khalid quer o trono, contudo, os ingleses tinham outros planos para a sucessão e tentam dissuadir Khalid a deixar o palácio. Khalid ignora os avisos britânicos e responde que se vai autoproclamar sultão às 15 horas desse mesmo dia. Precisamente às 15 horas ouvem-se soar os canhões do palácio numa saudação real que assinala a sucessão ao trono. Ao longo do dia, os ingleses preparam-se para um eventual confronto e reúnem 1050 unidades de infantaria e 3 navios de guerra. No entanto, não poderiam abrir hostilidades sem autorização de Londres. A confirmação chega no dia seguinte, num telegrama que dá autonomia de ação completa à força inglesa, desde que esta garanta o sucesso da mesma. As forças britânicas continuam a organizar-se e o almirante da capitânia inglesa envia um ultimato a Khalid, onde exige que ele retire a bandeira e que abandone o palácio até às 9 horas da manhã do dia 27 de agosto. Caso contrário, abriria fogo. Às 8 horas e 30 minutos do dia 27 de agosto, Khalid responde ao ultimato, declarando, e passo a citar, "Não temos intenções de recolher a nossa bandeira e não acreditamos que abrirão fogo sobre nós." Ao que os ingleses respondem, "Não queremos abrir fogo, mas a menos que faça o que lhe foi dito, certamente o faremos." Depois disto, silêncio. Do lado dos ingleses, um exército de 1050 soldados em terra, 3 navios cruzeiros e 2 navios bombardeiros apontados ao Palácio Real. Do lado de Khalid, cerca de 3.000 homens barricados no palácio, 4 peças de artilharia, um iate inglês cedido ao sultão e 2 barquitos a motor. Exatamente às 9 horas, o general Lloyd Matthews ordena o início do ataque. 2 minutos depois, 3 das 5 embarcações de guerra britânicas abrem fogo simultaneamente sobre o palácio de Khalid. O armamento superior britânico rapidamente desmonta o frágil palácio real que fora construído em madeira. Como retaliação, o antigo iate inglês na posse de Khalid abre fogo sobre a capitânia inglesa, mas este é rapidamente afundado pelas restantes forças marítimas britânicas. Às 9h40 cessam os bombardeamentos. Com a pequena força marítima completamente neutralizada, o palácio quase destruído e em chamas, a artilharia inimiga completamente silenciada e a bandeira do sultão retirada, não havia motivo de continuar. Foi uma autêntica casa a arder. Além de que, os náufragos zanzibaritas foram resgatados pelos navios que os afundaram, o próprio sultão deu à sola mal as primeiras bombas que caíram no palácio, e para completar a humilhação, os ingleses ainda fizeram Zanzibar pagar por cada bala que tinha sido gasta no confronto. Cerca de 500 zanzibaritas morreram ou ficaram feridos durante o confronto. O iate inglês e as 2 lanchas afundados e a artilharia costeira completamente destruída. Já do lado dos ingleses, houve apenas um senhor que fez um dói-dói. Um marinheiro que ficou ferido durante o confronto, mas que veio fazer uma recuperação completa. Com o fracasso desta rebelião, o Império Britânico volta a assumir o poder sobre o sultanato, pondo no trono o candidato fantoche escolhido por eles, mas ainda reduzindo mais o poder deste. Isto conclui a história de guerra mais curta de sempre. Não sei se existe algum tipo de lição a aprender com isto. Talvez metam-se com alguém de vosso tamanho, ou talvez não se armem em espertos com uma superpotência europeia, pois correm o risco de levar nas trombas. Primeiro fica mais no ouvido. De qualquer das maneiras, espero que tenham gostado. Eu sou o Bruno e voltarei para a semana com mais cenas. Tchau!